Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre a sua vida, independente da sua religião, se você é católico, protestante ou de tantas outras que existem, eu te desejo a paz do Senhor. Afinal de contas, paz nunca é demais. Queridos, para você que ainda não me conhece, meu nome é Antônio Barbosa, somos presbítero da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Com muito temor, tremor e humildade, nós fizemos um seminário teológico, também fizemos um curso em licenciatura em História e uma pós-graduação em História e Cultura do Brasil. Queridos, neste canal, existem tantos canais no YouTube, existem tantas coisas que você pode estar assistindo, tirando dúvidas, mas é neste canal aqui que nós queremos trazer coisas surpreendentes e coisas interessantes para você. Existem milhões, milhares, centenas de canais que trazem coisas aleatórias e coisas às vezes sem início, sem fim, sem base, sem um argumento preciso, sem um argumento bíblico e teológico. Então aqui nós queremos trazer algo especial, algo preciso, algo argumentativo, seja o argumento teológico, histórico, cultural, todos os argumentos que venham a implementar e embasar as dúvidas que nós temos a respeito de alguns temas polêmicos e curiosos na palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito neste canal, querido, clica aí onde tem inscreva-se, deixa um like, porque desta forma o YouTube nos ajudará a publicizar melhor a palavra de Deus. Outras pessoas serão alcançadas, além de você que está assistindo, e sendo assim, muitas vidas, assim como eu e você temos dúvidas, outras pessoas também têm e poderão sanar as suas dúvidas mediante o esclarecimento da palavra do Senhor. Então, para o tema de hoje, vamos direto ao ponto. Querido Antônio, ou querido irmão Antônio, ou querido presbítero Antônio, como você queira chamar, a dúvida é a seguinte: as pessoas que morreram sem nunca terem conhecido Jesus, ou nunca terem ouvido falar de Deus, para onde elas irão? Estão elas todas condenadas? Estão elas todas salvas? O que será que acontece após a morte dessas pessoas? O que a Bíblia traz como resposta e esclarecimento em relação a esta dúvida que paira entre o meu coração, o seu e o de centenas ou milhares de pessoas que seguem o Evangelho? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler um texto com você no livro de Atos, capítulo 17, e o versículo 31, que diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Sobre este tema, creio que existem três grupos de pessoas que pensam de formas um pouco distintas umas das outras. Há aqueles que dizem: olha, aqueles que morreram sem ouvir falar de Deus estão todos salvos. Bom, se estão todos salvos, para que evangelizar? Bom, se não precisa evangelizar porque estão todos salvos, como fica então o ide de Jesus? Porque foi uma ordenança divina. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você diz: não, então temos que evangelizar. Ok, se você evangelizar essas pessoas, corre o risco delas ouvirem falar de Jesus e não aceitarem. Então, a partir do momento, segundo esse grupo, que alguém ouve o evangelho e não aceita, automaticamente vai para o inferno, você estaria as colocando em risco de algo que já estariam asseguradas, que era a salvação. Existe um outro grupo que diz assim: não, todos já estão condenados. Afinal de contas, eles são pecadores. E aí fica também outra pergunta: e onde fica o amor de Deus, a justiça, a benevolência, a misericórdia para com aqueles que de forma remota morreram sem ter acesso ao que nós temos, a internet, a globalização, a tantas outras coisas que nós podemos tirar conclusões, construir pensamentos, buscar informação? Pessoas há 2, 3, 4 séculos atrás não tinham acesso ao que nós temos e morreram sem ouvir falar de Deus e sem ouvir falar de Jesus.
E aí como ficam essas pessoas? Tribos, por exemplo, que viviam ou vivem até hoje isolados do homem branco, dentro das selvas, entre tantos outros povos distantes ou isolados de um cotidiano mais comum entre os seres humanos. Como ficam essas pessoas? Será que Deus seria injusto para com elas? Há também um terceiro grupo. Há aqueles que dizem, olha, impossível, pois se eu ando tão certinho e procuro fazer tantas coisas boas, e nem por isso garanto a minha salvação, o que dirá das pessoas que matam, que roubam, que se prostituem, que fazem tantas coisas erradas e no final ainda serão salvos porque nunca ouviram o Evangelho? Isso também seria injustiça da parte de Deus. Então, para este grupo, logo, essas pessoas estão todas condenadas. Queridos, afinal de contas, o que a Bíblia diz a respeito desse grupo de pessoas que morreram, partiram sem ouvir o Evangelho, sem ouvir falar de Jesus, ou sem nunca terem acesso a qualquer informação sobre Deus? Vamos colocar em primeiro lugar os pingos nos is aqui. Olha, não existe ninguém inocente, desde que passe, claro, da idade, da maturidade, da idade moral, racional, não sei se 8, 10, 12 anos, isso a psicologia pode explicar melhor, a pessoa tem consciência do que faz e se é certo ou errado. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre a consciência humana do que é errado ou do que é certo. A partir de então, Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 51:5, o salmista já dizia, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Também no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Automaticamente não escapa ninguém aqui, não é verdade? Além destes textos, queridos, vale afirmar que existe uma lei natural instituída por Deus dentro do cérebro humano que se chama consciência, e isso independe de raça, tribo ou nação. Independente do povo ou do povoado, todos os seres humanos, a partir do momento da idade moral, racional, eles têm em mente o que é certo e o que era errado. Para isto, veja o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, a respeito de todos os homens. Diz assim, porque quando os gentios, ou seja, pagãos, pessoas isoladas, que não tinham acesso ao cristianismo, diz assim, olha, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, por naturalidade eles obedecem, sabem o que é certo, não tendo eles lei formal, para si mesmos são a lei. Naturalmente, seguem um mandamento, mesmo que ele não exista no papel. É isto que Paulo está dizendo. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, as pessoas seguem uma lei natural instituída por Deus através da sua consciência, que independe do Evangelho, independe da Bíblia, independe de qualquer formação legal que possa existir em um país. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui de algo que todos os seres humanos, no modo geral, claro que pode existir exceções, mas eu diria que, de um modo geral, todos acham errado, seja ele judeu, seja ele muçulmano, seja ele, podemos dizer assim, cristão, seja ele de uma tribo indígena, seja de qualquer local do planeta. Seria errado um filho praticar um ato sexual com a própria mãe. Significa dizer que isto é uma lei natural colocada no ser humano através da sua consciência. A consciência dele o acusaria. Provavelmente, como regra geral, também serve, olha, não mate ninguém, não desonre seu pai e sua mãe. E isso independe de etnia.
Um outro exemplo prático que eu quero dar aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, que passou no Fantástico uma outra vez, uma tribo que ainda seguia preceitos de uma cultura antiga, quando o filho nascia com defeito, eles sepultavam ainda vivos. E passaram o seguinte, colocaram uma câmera escondida para ver o que ia acontecer e realmente a mãe sepultou o filhinho deficiente. E no meio daquele ritual, no meio daquela situação, uma irmãzinha daquela criança corre no meio dos índios, pega aquela criança que estava sendo sepultada e arranca de dentro do buraco e se esconde dentro do mato. E aí eu lhe pergunto, quem disse àquela criança que aquilo era errado? Olha, não sabem ler, não tem contato com o homem branco, não tem internet, não tem nada, não tem acesso à informação. Mas alguém informou na consciência daquela criança maior que enterrar uma outra criancinha menor, viva, seria errado. Então, queridos, primeiro ponto que deixa claro de que o homem tem consciência de Deus, mesmo que de forma indireta, é a sua própria consciência, que vai o acusado, que é certo e errado. Além disso, existem outras maneiras de Deus se revelar ao homem de forma indireta. Não de forma direta, mas que deixa claro a sua existência. Existem ao menos duas maneiras. Existe a revelação natural, e isto está escrito na palavra do Senhor. Veja o que diz no livro de Salmo 19 primeiro. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, o universo, anuncia a obra das suas mãos. Você já parou para pensar o que é o universo? Nós estamos entre milhões de galáxias. O nosso planeta é suspenso pelo ar. A gravidade não... a lei da gravidade não o domina, ele está suspenso. A lei da gravidade existe para nós, para estarmos presos a este planeta, com uma massa menor presa a uma massa maior. E tudo isto anuncia de forma grandiosa, de uma forma maravilhosa, as obras de Deus. Veja também o que diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Leia comigo a Bíblia Sagrada. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: a natureza, o universo que foi criado por Deus, revela a glória e a existência de Deus. E o que foi que os homens fizeram? Endureceram o seu coração e mesmo assim desobedeceram a Deus. Veja também no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja o que diz o versículo, querido. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Não é só através das escrituras sagradas que Deus se comunica com o homem. Existem muitas maneiras de Deus se comunicar com o ser humano. Aí você diz assim: irmão Antônio, isso não existe na prática. Me dê uma prova de que Deus ele se comunica com o homem sem que um evangélico, sem que um outro ser humano vá lá dizer alguma coisa ou clarear a mente daquela pessoa, iluminar aquela pessoa. Nobres, seria muita pequenez de minha parte achar que Deus depende do homem para anunciar o seu próprio nome. Acabamos de ler que primeiro a natureza revela a pessoa de Deus. E eu vou lhe dar pelo menos 3 exemplos práticos, 2 bíblicos e um exemplo histórico de que Deus ele manteve ou teve algum contato com pessoas distantes em lugares distantes, sem ser pela Escritura Sagrada. Observe,
O primeiro exemplo que eu quero lhe dar está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao 19. A Bíblia fala que Abraão foi a uma guerra e, ao retornar da guerra, em resgate do seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que quando ele volta, encontra num vale um homem chamado Melquisedeque, que era o rei de Salém, um rei de justiça e paz. E a Bíblia diz que Abraão adorou ao Senhor e entregou as ofertas e os dízimos na mão de Melquisedeque. Queridos, nós conhecemos a história de Abraão. Sabemos que Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus, no meio da sua parentela. Houve um contato com Abraão, mas a gente esperava que ficasse de Abraão para frente o contato de Deus com o ser humano. Abraão se muda da sua terra e quando chega lá encontra um sacerdote do Deus Altíssimo, independente da linhagem de Abraão. Por sinal, a Bíblia diz no livro de Hebreus que ninguém sabe a origem de Melquisedeque. E Deus teve contato com aquele homem em meio a uma civilização pagã, uma civilização onde o homossexualismo era a coisa mais natural do mundo. O abuso por jovens, moças serem abusadas naquela sociedade, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, era uma coisa normal. E, no entanto, havia uma cidade pertinho dali, não é? Chamada Salém, e existia lá um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele não era judeu, ele não era de origem teísta, nem por isso Deus deixou de ter um contato com aquele homem. Um outro exemplo que eu quero lhe dar está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 9 e 10. A Bíblia Sagrada vai contar a história de Moisés quando foge do Egito e quando chega lá no deserto encontra um sacerdote chamado Jetro. Não seria normal que os judeus que estavam lá no Egito fossem eles o detentor da verdade? E fossem eles unicamente aqueles que pudessem anunciar a pessoa de Deus? Sai Moisés foragido do Egito por ter matado um homem e quando chega no deserto encontra uma pessoa por nome Jetro, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Queridos, o terceiro argumento que eu quero trazer para você, ele é histórico bíblico, ou bíblico histórico, mais histórico do que bíblico. Conta-se que alguns filósofos gregos, na verdade, contam essa história, entre eles Platão e Aristóteles, que eram homens bem conhecidos na Grécia. Dizem que no século VI a.C., houve uma epidemia naquele país, principalmente em Antena, que era a capital. Pessoas estavam sendo mortas todos os dias, dezenas e centenas, e acreditavam que eles estavam sendo mortos por terem cometido um crime de guerra. Havia um povo que havia guerreado contra a Grécia, e aquele povo havia se rendido, e eles haviam os matado mesmo estando eles rendidos. Platão e Aristóteles contam que em um dado momento da história de Antena, houve ali um concílio entre os sacerdotes e havia entre aqueles sacerdotes uma sacerdotisa chamada Nícias. Ela se levanta naquele concílio e diz assim: olha, já tentamos todos os deuses e nenhum recebeu o nosso sacrifício e a praga continua sobre a nossa cidade e sobre o nosso país. Sugiro que mandemos buscar um sacerdote que serve a um Deus desconhecido que ainda não conhecemos lá em Knossos, na ilha de Creta. O nome deste sacerdote é Epimênides. Este homem acredita em um Deus que ainda não sabemos quem é, ou não se sabe o nome dele, e pode ser que ele tenha a solução para que esta praga possa ser aplacada e possa ser tirada de sobre o nosso país. Sem muita, podemos dizer, sem ter muito o que fazer, aquele concílio aceita aquele conselho e manda buscar aquele sacerdote. No caminho, indo à ilha de Creta, de navio, claro, vindo ele a caminho, ao encontro de um outro concílio em outro dia, ele começa a ver, ao entrar em Antena, muitos deuses, e ele diz assim: olha, é bem estranho isso aqui. Existem muitos deuses, e aquela sacerdotisa chamada Nícias olha para aquele homem, aquele profeta, e diz assim: meu querido, existem mais deuses aqui em Antena do que moradores nesta cidade. E nós roubamos, tomamos toda a teologia dos países vizinhos. Nós temos os maiores filósofos aqui, mas nenhum até então buscou, encontrou a solução para esta praga. Por isso, nós mandamos te buscar para saber se tens alguma outra ideia. Ao chegar ali diante daquele concílio, Epimênides, sem muita delonga, foi direto ao ponto.
Ele disse assim: percebo que vocês já tentaram com todos os recursos e esgotaram-se os deuses aqui nessa terra. Então eu proponho que amanhã nós façamos um ritual. Para isso eu preciso que vocês prendam algumas ovelhas, várias ovelhas, de duas cores pelo menos, branca e preta. E preciso que vocês amarrem ela durante a noite para que elas não se alimentem de jeito nenhum. Chamem também vários pastores e também alguns pedreiros que nós vamos precisar. Prendam durante a noite todas as ovelhas e amanhã cedo me acordem e vamos fazer uma oferenda, um sacrifício a um Deus que vocês ainda não conhecem. No outro dia, logo cedo, um jovem, atendendo o pedido do sumo sacerdote daquele concílio, acorda Epimênides e diz assim: olha, as ovelhas já estão aqui, os pastores e os pedreiros já estão lá, no local onde você mandara que nós estivéssemos. Epimênides segue aquele rapaz e, ao chegar lá, percebe que havia também ali uma grande multidão que chorara a noite toda pelos mortos e por aqueles que estavam doentes, pois a praga era muito grande naquela cidade. E Epimênides, reunindo ali, disse: olha, as ordens serão as seguintes: se existe um Deus que pode solucionar este problema, não é o de vocês, é um Deus que vocês não conhecem. Então, se esse Deus há de usar de misericórdia para conosco, nós vamos testá-lo, nós vamos fazer um teste com ele. Se ele nos atender, é prova de que ele terá amor e misericórdia por esta nação, tendo em vista que, se vocês já conhecerem a ignorância de vocês e o invocarem, sacrificando esses animais a ele, provavelmente ele há de fazer sanar esta praga. E ele disse: vamos fazer o seguinte, podem soltar esses animais que estão com fome no campo. E acontece que, se eles não pastarem e se sentarem, sejam os brancos ou sejam os pretos, ou sejam os das duas cores, se eles se sentarem, se deitarem nos pastos sem se alimentarem, é bem provável que esse Deus aceitará o sacrifício desses animais. E eles ficaram duvidosos: será que isso é verdade? Será que não é? Ficaram dizendo: olha, será que não é mais um profeta, mais um Deus que não vai nos atender? Acontece que soltaram os animais, as ovelhas, e os pastores começaram a segui-las. De repente, um pastor grita lá do alto dizendo: olha, uma ovelha aqui. O outro diz: olha, outra ali se deitou, não se alimentou, e ficaram todos atônitos dizendo: como pode uma ovelha passar a noite toda amarrada sem se alimentar, e no outro dia, no horário do alimento dela, ela se deitar na pastagem e não comer nada? Era certo de que Deus ouvira a petição e o invocamento, as orações daquele povo. Queridos, naquele momento, Epimênides diz assim: olha, chame agora os pedreiros, construa os altares e vamos sacrificar à tarde, quando os altares estiverem secos, vamos sacrificar essas ovelhas a o Deus que pode sanar esta terra e sarar a ferida e esta praga. E eles disseram assim: qual nome nós vamos dar a esses altares? E ele disse: como nós não sabemos o nome deste Deus, e bem certo de que ele é desconhecido, coloca simplesmente ao Deus desconhecido. Ah, você que é evangélico provavelmente já leu algo a respeito disso na Bíblia Sagrada. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23, diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, lá na Grécia, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Impressionante, queridos, que o apóstolo Paulo também faz uma citação a este profeta que fora lá na Grécia 600 anos aproximadamente antes de Cristo. Lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: olha, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este profeta cretense aqui, citado por Paulo, é bem provável que tenha sido Epimênides. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo todas as citações de Aristóteles, de Platão e de outros filósofos gregos comprovando essa história que eu acabara de contar. Acontece, queridos, que, resumindo tudo isso, Deus sempre se revelou ao homem, seja de forma direta ou indireta, seja através da criação, pelo meio natural,
ou seja, de uma forma especial através do seu Filho Jesus Cristo, logo após a morte dele e a vinda dele a esta terra. Concluímos então que a revelação natural e a consciência implantada por Deus dentro da cabeça do ser humano serão responsáveis por justificar ou condenar o homem no juízo final. Afinal de contas, nós sabemos que Deus é todo-poderoso e justo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que aquele que falara com João, seus pés eram como latão reluzente. O que isso quer dizer é que os passos de Deus são claros, não há dúvida. As pessoas vão estar diante de Deus no juízo final e não restará dúvidas se eles mereciam ou não a absolvição. Logo, queridos, se houver alguma dúvida, ninguém melhor do que Deus e do próprio Jesus Cristo para justificar ou condenar alguém mediante a sua onisciência. Eu quero concluir com um texto-chave que diz o seguinte. Observe que Jesus disse uma certa vez, olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido aqui em Tiro e Sidom, os milagres que aconteceram aqui, se tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra, aquele povo teria se arrependido. Você observa que ele diz assim, se tivesse acontecido, mas não aconteceu. Então, na onisciência de Deus, queridos, o homem, ele não foge à sua justiça. Porque Deus é tão poderoso que ele é capaz de meio que explicar como se fosse um grande telão diante de você. E ele vai dizer assim, olha, se tivesse alguém chegado a você e tivesse evangelizado, você não teria aceitado. Se tivesse chegado alguém a você e tivesse te conscientizado do erro, ainda assim você não teria aceitado. E por isso você está condenado. Como também outros poderão ser justificados. Porque na onisciência de Deus, sim, esse sim que Jesus falou para Tiro e Sidom pode absolver ou condenar a muitos que serão ali avaliados e julgados naquele grande juízo final. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.